A minha trajetória acadêmica ela iniciou com modelos de regressão com erro nas variáveis. Eu acredito que o Jalmar trabalhou um pouco com isso também. Depois disso, eu comecei a me interessar mais por fundamentos da estatística, pelas provocações do professor Carlinhos. O professor Carlinhos, ele nas aulas lá de inferência bayesiana e tal, ele costuma dar uma cutucada nos clássicos, e eu estava na aula, de vez em quando ele dá uma cutucadinha. E eu fui atrás para ver qual era o problema do valor P. E tem alguns problemas do valor P, ele não é de se jogar fora completamente. Então eu vou apresentar para vocês aqui um problema específico do valor P, que é um problema de monotonicidade, e eu vou sugerir, vou propor uma medida alternativa. Essa medida alternativa ela se chama valor S, eu nomeei desse jeito, e ela é um pouco mais conservadora do que o valor P. Eu não vou conseguir entrar nos detalhes, então vou fazer uma breve apresentação para vocês. Eu espero que vocês compreendam. Caso vocês tenham alguma dúvida, acho que talvez seja melhor deixar para o final, para a tela não ficar oscilando, né? Então hoje eu vou apresentar para vocês uma medida de evidência clássica no sentido de clássica barra frequentista, se assim você quiser, mas clássica no sentido de ela utiliza a teoria clássica que faz uso do modelo estatístico clássico. Então a minha estratégia vai ser apresentar os modelos estatísticos clássicos, e aí eu vou fazer uma breve introdução do problema. Vou deixar também uma versão dessa apresentação no canal A Ciência da Estatística. Então eu vou falar sobre o modelo estatístico, vou apresentar um modelo particular, vou fazer uma breve discussão sobre o que as pessoas introduzem como modelo estatístico nos cursos de graduação e qual é a diferença aqui qual é a relação entre o modelo estatístico clássico e o que é apresentado na graduação. Os testes de hipótese, então eu vou definir para vocês as hipóteses H0 e H1 e discutir alguma coisa sobre as controvérsias entre Fisher e Neyman-Pearson. Depois eu vou falar sobre a definição formal do valor P. Vou mostrar para vocês que o valor P não é uma medida monotônica, apresentar um exemplo numérico, e depois eu vou apresentar a medida alternativa, que ela é, de certa forma, mais conservadora do que o valor P. Eu vou apresentar também algumas propriedades dessa medida alternativa e como você pode interpretá-la. Vou ilustrar numericamente com o mesmo exemplo para o qual o valor P sofre problemas, e aí eu vou algumas palavras finais, vou dizer algumas palavras finais, as referências que eu utilizei, e eu finalizo a apresentação. Então, o modelo estatístico, basicamente, o modelo estatístico é definido por uma trinca ômega FP. Esse ômega é o espaço dos resultados do experimento, F é a sigma-álgebra de subconjuntos de ômega, e esse P caligráfico ele é uma família de medidas de probabilidade. No caso do modelo de probabilidade, essa família ela tem apenas um elemento, teria apenas uma medida de probabilidade. Então, um gráfico para você, um diagrama para você tentar entender um pouco melhor o que é essa família de medidas de probabilidade, eu fiz aqui listei algumas possibilidades, P1, P2, não precisa ser enumerável, essa família pode ser não enumerável, aqui eu estou enumerando alguns casos, mas não necessariamente é enumerável. Tá? E cada PI aqui é uma medida de probabilidade, cujo domínio é F e contradomínio é o intervalo fechado 0,1. As quantidades de interesse pode ser a esperança de uma variável aleatória, pode ser uma probabilidade condicional, pode ser uma probabilidade, pode ser uma variância, pode ser um quantil, certo? As quantidades de interesse, em geral, elas dependem da sua medida de probabilidade. Tá? Esse Pzinho, ele está dentro da sua medida, da sua família de medidas de probabilidade. E sempre lembrando, pessoal, que esse Z é um vetor aleatório. O vetor aleatório não é um vetor real, ele é uma função real. Tá? É uma função real que tem alguma característica para garantir a mensurabilidade. Então, só levem sempre em conta que um vetor aleatório ele é uma função mensurável. E isso vai auxiliar a discutir a diferença entre o modelo estatístico clássico, frequentista,
e o modelo estatístico bayesiano, subjetivista. Com essa, só para você ter uma ideia de como esse modelo é genérico, eu posso fazer vários experimentos teóricos. Tá? Um dos experimentos teóricos é criar uma variável aleatória, ou um vetor aleatório, no caso aqui, com duas componentes. Eu vou criar uma componente que é observável e uma outra componente que é não observável. Então é isso que eu vou fazer. Aquele meu vetor z, eu vou particionar ele aqui em duas partes. Uma é um x, que ele pode ser definido como uma amostra aleatória, ou seja, ele é o vetor de observáveis. E o gama, eu vou definir como um vetor de variáveis aleatórias não observável, esse vetor. Então aqui, com esse vetor, pessoal, aqui eu tenho essas variáveis aleatórias, eu posso utilizar as distribuições condicionais, as distribuições marginais e as distribuições conjuntas para poder descrever probabilisticamente os valores de gama, se eu quiser. Porque gama, lembrando, é um vetor de variáveis aleatórias não observáveis. Tá? O vetor é não observável, as variáveis aleatórias que compõem o vetor são não observáveis. E aí, pessoal, se você quiser, você pode pegar aquela família de medidas de probabilidade e dizer que ela só tem apenas uma medida de probabilidade, P0. E essa medida de probabilidade P0, ela pode ser construída especificando uma distribuição para o seu gama, uma F0, e uma distribuição para o seu X dado gama, uma distribuição condicional, que chama de F1. Quando você faz isso, você está agora sendo um bayesiano, porque você tem todas as componentes aqui necessárias para definir um modelo bayesiano. E notem que isso está dentro da estrutura do modelo clássico. Dentro da estrutura do modelo clássico, você consegue, como caso particular, gerar definir um modelo bayesiano. Perfeito? Então, o que tem que ser entendido aqui, que agora, nesse momento, o parâmetro de interesse, se você quer ser bayesiano, é esse gama, que é uma variável aleatória. Variável aleatória é uma função mensurável que tem um espaço mensurável no qual ela está bem definida. Não dá para dizer que um número é uma variável aleatória, certo? Um número não é uma variável aleatória. Um número é um número real que está bem definido na teoria de conjuntos. Ele não pode ser aleatório. Um número, raiz de 2 não pode ser aleatório. O π não pode ser aleatório. O π é fixo, é constante, certo? Variável aleatória é uma função. Então, cada objeto, cada entidade matemática precisa estar bem definida. Né? E é aí que entra toda a discussão entre bayesiano e clássico. Se você não formaliza bem as estruturas nas quais você está trabalhando, fica difícil de relacionar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então você tem que definir bem o que é um vetor aleatório, você tem que definir bem o que é uma medida de probabilidade, porque quando você define, você limita. E quando você limita, você consegue entender até onde você pode aplicar aquele conceito. Você não pode sair extrapolando e aplicando aquele conceito para todas as coisas que existem. Então o modelo estatístico nos cursos de graduação, ele não é apresentado segundo aquela trinca. Né? Em geral, no modelo de graduação, as pessoas fazem assim, sejam x1, x2 até xn, variáveis aleatórias, que podem ser independentes ou não, podem ser identicamente distribuídas ou não, mas elas têm uma função densidade de probabilidade conjunta, f indexado por θ. Perfeito? Esse aqui seria um modelo, seria uma forma de enunciar um modelo estatístico. Essa f ela pode descrever a dependência entre as variáveis aleatórias, ela pode descrever a independência e assim por diante. Esse enunciado, que descreve o modelo estatístico lá na graduação, ele tem uma relação com a trinca. Ele pode ser escrito como uma trinca. Essa f de θ aqui nada mais é do que uma derivada de Radon e Codin dessa p de θ em relação a uma medida sigma finita. Tá? Então, é importante, eu acho, né? uma coisa importante, começar a relacionar esse enunciado que é dado na graduação com o que, de fato, ele significa na teoria. Porque os alunos, pelo menos, eles começam a entender que existe algo a mais e que existe, de fato, uma relação com a teoria de probabilidade.
Eu senti essa dificuldade e eu sinto que muitos alunos, inclusive de mestrado e doutorado, eles têm essa dificuldade de conexão entre estatística e probabilidade. Parece que existe um abismo entre essas duas coisas, mas não há abismo nenhum. A estatística ela é uma generalização da probabilidade. Em vez de eu ter a trinca ômega F P e P sendo uma medida de probabilidade, eu substituo a P por um P caligráfico, que agora é uma família de medidas de probabilidade. Portanto, eu estou no modelo meta-probabilístico e não no modelo de probabilidade. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui. O que é interessante aqui, é que eu não defini, mas eu vou falar aqui para vocês. Quando eu consigo escrever desse jeito, o modelo estatístico é um modelo estatístico paramétrico, desde que o nosso θ ele esteja contido no RK e o K é o número natural. Tá? Se você não conseguir escrever desse jeito, se não existir um espaço θ euclidiano com esse K nos naturais, então o seu modelo estatístico é não paramétrico. Perfeito? Então, em geral, os cursos trabalham com um modelo estatístico paramétrico, mas existem outras formas de modelos não paramétricos. Aí você pode colocar, por exemplo, quando você está tentando explicar o y por outras covariáveis, aí você pode ter uma g que liga o y com as outras covariáveis, e essa g pode ser não paramétrica. Tá? Então, essa é uma outra forma também de definir modelo não paramétrico. Então aqui, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre, tentando ir mais rápido nos assuntos, porque eu preciso chegar no que interessa, que é na definição do valor P. Os testes de hipótese, quando você escreve o modelo, quando você formaliza o modelo estatístico segundo aquela trinca, então os testes de hipótese eles podem ser pensados em uma forma, em um procedimento para tentar reduzir a sua família P, essa família P que é a original do seu modelo, em uma subfamília P0. E aqui a questão é, será que a subfamília P0 de probabilidades consegue explicar tão bem os fenômenos aleatórios como a família original P? Seria uma pergunta a ser resolvida, e essa pergunta, no fundo, é a sua H0. A H0 ela se refere à sua família de medidas de probabilidade. Na versão paramétrica, seria reduzir o espaço paramétrico original do modelo θ a um subconjunto θ0. Perfeito? E esse θ0, inclusive, pode ter apenas um componente lá dentro. Essa família P0 caligráfico, ela pode também, inclusive, ter apenas uma medida lá dentro. Então, como que seria a formalização da hipótese nula nessa roupagem? Se a hipótese nula H0 ela significa pelo menos uma medida em P caligráfico 0, descreve probabilisticamente os dados experimentais. Ou seja, de forma reduzida, nós dizemos que P pertence a P0. P é a medida que gera os dados, a medida que descreve o comportamento probabilístico dos dados. Então percebam só como essa frase não tem absolutamente nada a ver com as variáveis aleatórias. Ela tem a ver com a família de medidas de probabilidade do seu espaço original. Essa H0 não é um evento aleatório. Então isso aqui é importantíssimo, que na roupagem clássica, H0 ela tem a ver com afirmações epistemológicas. É uma afirmação do seu conhecimento sobre o comportamento probabilístico dos dados. Tá? Isso aqui não tem nada, isso aqui não é uma afirmação experimental. Essa afirmação aqui ela não é experimental, você não tira essa afirmação de um experimento. Agora, se você observar uma estatística T de x, e você quer verificar se essa estatística é maior ou menor uma determinada quantidade T, essa afirmação aqui é uma afirmação experimental. Você tira do experimento isso. Você consegue olhar para o experimento e responder essa pergunta. Ele pode ser mensurável pelo experimento. É isso. O seu experimento ele consegue gerar esses tipos de eventos aqui. Enquanto que a afirmação que está em H0 não é experimental. Você não consegue ela do experimento, porque ela é epistemológica, ela tem a ver com o seu conhecimento. Então, em termos do vetor de parâmetros, o H0 ele pode ser escrito dessa forma, como é vista também nos cursos de graduação, nos cursos de mestrado e doutorado, em que a sua subfamília P0 ela lista todas as medidas de probabilidade que estão indexadas por θ, que estão em θ0.
Tá? Então eu quero que vocês tenham isso em mente. H0 significa pelo menos uma medida em P caligráfico 0 descreve probabilisticamente os dados experimentais. Se pelo menos uma tiver, então H0 é boa, você entende ou não? Se pelo menos uma dessas medidas que estão aqui dentro for adequada, então eu não posso rejeitar H0. Então, que isso fique claro, porque a definição do valor P vai fazer pleno sentido. Essa H0, ela foi não definida desse jeito pelo Fisher, mas ela foi escrita desse jeito aqui por Fisher, e ele só definiu H0, não tinha hipótese alternativa na época do Fisher. Tá. E aí veio o Neyman e o Pearson e eles inventaram literalmente uma hipótese alternativa, porque sem a hipótese alternativa eles não conseguiriam encontrar o teste uniformemente mais poderoso, ou o teste mais poderoso. E aí eles fazem uma discussão de que somente a hipótese H0, com ela somente não seria possível gerar o teste mais poderoso. E aí eles inventam uma hipótese alternativa, e aí a partir daí eles criam um mundo em que você consegue fechar o universo de hipóteses. Você tem H0 e você tem H1 e nada mais, não tem nada fora disso. Aí o Fisher veio e falou, isso não está bom. Quando você fecha o espaço epistemológico, ou seja, das possibilidades teóricas para você representar o seu experimento, isso não é bom. Por quê? Porque essa hipótese alternativa, que foi inventada por Neyman e Pearson, ela não é a negação do H0. A negação do H0 é qualquer coisa que não está em H0. Notem o seguinte, qual seria a negação de H0? Significa que não é o caso de que pelo menos uma medida em P0 descreve probabilisticamente os dados experimentais. Isso significa, inclusive, que medidas não probabilísticas, mecanismos determinísticos ou mecanismos não probabilísticos podem gerar os dados experimentais. Vocês percebem? Enquanto que o Neyman e o Pearson eles definem uma H1, uma hipótese alternativa, e nessa hipótese alternativa também é uma afirmação que descreve medidas de probabilidade. Então o Fisher ele criticou e ele disse que uma hipótese alternativa H1 só faria sentido no caso em que temos certeza absoluta de que o P, a família de medidas de probabilidade, inclui a medida que gera os dados. Mas a gente sabe que na prática isso não é verdade. Na prática o seu modelo estatístico pode estar equivocado. Não é à toa que um estatístico clássico, depois de fazer uma análise, ele vai fazer análise de resíduo, envelope simulado, vai fazer pequenas perturbações no seu modelo, perturbações locais, para verificar se provoca mudanças nas estimativas, se provoca mudanças de conclusão, porque se mudar, significa que o seu modelo é sensível a pequenas perturbações e provavelmente a sua medida que gera os dados não está em P caligráfico. Tá? Então, o estatístico clássico, o frequentista, ele sempre tem em mente de que essa sua P ela pode não conter a medida que gera os dados. Não é à toa que a gente faz a tal da verificação do modelo. Não que a verificação vai garantir alguma coisa, mas pelo menos na verificação, se algo tiver obviamente errado, você consegue verificar. Tá? Num envelope simulado, se a coisa tiver ruim, vai ser algo mais ou menos assim. Ó. Você tem lá o seu ruído, e aí você vai fazer um envelope simulado, e imagine que seu envelope simulado faça isso aqui. Ó. As bandas de confiança do seu envelope simulado façam isso aqui. Tá? Se o ruído saiu para fora do envelope simulado, eu falo, opa, o meu modelo provavelmente está equivocado, vou trocar, vou pegar outro modelo. Tem algo acontecendo ali nos dados que não está sendo capturado pelo modelo. Tá? Então o estatístico clássico ele faz isso porque ele tem essa visão de que a família de medidas de probabilidade ela pode não ter a medida que gera os dados. Certo? E aí, na abordagem do Neyman e Pearson, você tem aquele conjunto de rejeição. Na abordagem do Fisher, você não tem aquele conjunto de rejeição e conjunto de aceitação. No artigo do Neyman e Pearson, isso é interessante, vocês leiam o artigo no Neyman e Pearson, original de 1933. Eles usam a palavra aceitar a hipótese ou rejeitar a hipótese significaria aceitar H1. Eles usam os termos aceitar lá. E o Fisher ele critica
esse termo, e aí depois o Neyman e o Pearson, eles respondem o Fisher dizendo que é verdade. A gente não quis, o que a gente quis dizer, na verdade, não era aceitar, era não rejeitar. Então, depois que o Neyman e o Pearson eles inventaram a hipótese alternativa, por algum motivo, isso criou uma ressonância na comunidade estatística e agora todo mundo usa H0 e H1. Todo mundo usa, né? Sempre que você vai definir um teste de hipótese, você coloca lá H0 e, junto com H0, você coloca H1. E se ninguém colocar H1, você critica ainda, não é verdade? Como professor de estatística, eu imagino que muitos de vocês devem fazer isso. Então tem essas duas abordagens, eu queria só chamar atenção para isso, e depois tem mais uma última observação que eu vou fazer nesse slide. Na abordagem do Neyman e Pearson, se você assume que a medida está em P, então você consegue dividir em H0 e H1, e aí você pode decidir entre H0 e H1. Ok, então você tem uma teoria da decisão. Tá? E não é à toa que os bayesianos gostam bastante do Neyman e Pearson. Se eles falam assim, se existe alguma coisa interessante na estatística clássica, não é o valor P do Fisher, e sim a teoria de Neyman e Pearson, porque lá você pode interpretar as coisas como uma teoria de decisão, porque os bayesianos gostam da teoria de decisão. No caso dos bayesianos, eles também têm certeza. Por que eles têm certeza que a medida está lá dentro? Porque eles colocam probabilidade 1 para esse cara aqui. Eles colocam na medida de priori, a priori que eles dão, probabilidade 1 para o θ ocorrer. Ou seja, probabilidade 1 para essa família de medidas de probabilidade acontecer. Tá? Então, é interessante entrar nos fundamentos para você ver quais são as suposições, as premissas que estão subjacentes a certas afirmações. Tá? Então, nem sempre nem sempre a afirmação que um teórico faz corresponde com o que é de fato, ou com o que ocorre na teoria, certo? Enfim, para o Fisher ele diz apenas assim, ó, só podemos rejeitar ou não rejeitar H0. Tanto é que nas conclusões, você pode ver que agora há uma mistura, e é justamente sobre isso que eu vou falar no último tópico aqui. Hoje em dia, a gente faz uma mistura entre a abordagem de Fisher e do Neyman Pearson. Eu sempre fiquei confuso com isso, né? Até ler o paper e entender que existia de fato uma controvérsia que parece que ainda não foi sanada, parece que as pessoas esqueceram e decidiram não discutir mais sobre isso, que é a seguinte, essa do Fisher e a do Neyman. Podemos fechar ou não podemos fechar o espaço de possibilidades epistemológicas, certo? O Fisher diz que não, o Neyman e Pearson diz que sim. Então hoje em dia a gente não discute mais isso. A gente usa H0 e H1 porque parece que as críticas que fizeram naquela época eram tão contundentes que nós hoje em dia usamos o H0 e o H1 sem questionar. Ninguém mais questiona. E a crítica também para não aceitar a hipótese é também tão forte que ninguém tem coragem de dizer em sala de aula aceitar a hipótese, não é verdade? Então, hoje em dia o que a gente faz? A gente faz uma mistura da abordagem do Fisher e do Neyman Pearson quando vai ensinar a teoria clássica frequentista. A gente define H0, mas a gente não conclui em relação à aceitação de H0. A gente conclui pela rejeição ou não de H0. Tá? A gente não conclui sobre a aceitação de H1. Tá? A gente não conclui isso. A gente conclui pela rejeição ou não de H0. Você pode ver que a maioria dos artigos científicos eles falam sobre a rejeição ou não da hipótese nula. Bom, por fim, como é que a gente testa a tal da hipótese? É uma confusão na hora de ensinar, né? Porque você não sabe, não tem uma coerência única ali, né? Você fica sempre pensando, eu defini H1, o que eu faço com isso agora? Se você for usar o valor P. Ninguém usa a H1 na hora da conclusão. A gente usa H0. Tá? Então, a confusão vem daí, dessa discussão entre Fisher, Neyman e Pearson. Eu recomendo fortemente que vocês leiam. O Fisher ele é muito contundente na resposta, na crítica, e ele até fala algo assim nesse tom. É o que eu me lembro quando eu li o artigo. É isso que dá, não nessas palavras, mas é nesse tom. É isso que dá quando matemáticos entram na ciência para tentar resolver um problema. Eles fecham o universo e acham que está tudo lá dentro, e aí lá dentro desse universo você pode trabalhar. Mas na ciência, você não consegue fechar esse universo. Essa é uma questão importante, filosófica, né, fundamental para teste de hipótese. Mas eu não vou agora me estender nisso, eu vou falar sobre a definição formal do valor P. O valor P
ele, como todo mundo aqui conhece, ele é uma probabilidade. Ele é a probabilidade de você observar uma estatística tão ou mais extrema quanto a estatística observada sob H0. Só que o que significa esse sob H0? Tem alguns que falam dado H0, né? Então deixa eu escrever a definição informal aqui, ó. Alguns eles vão testar a hipótese H0, suponha que H0 seja θ igual a um θ0. E aí o valor P, alguns livros escrevem assim, ó. O valor P é uma probabilidade de uma estatística ser maior ou igual a um valor observado, o valor da estatística observado para esse conjunto de dados, dado H0. Né? Quem que nunca fez isso? Tem vários livros isso aqui. É uma notação que condensa muita informação, mas formalmente, teoricamente, essa definição ela não está bem estabelecida. Por quê? Primeiro que esse evento aqui é um evento que de fato é mensurável. Esse evento ele é experimental. Esse evento ele está na sigma álgebra do nosso modelo. Enquanto que esse evento aqui, que é uma afirmação sobre medidas de probabilidade, ele não é mensurável. Ele não está na sigma álgebra. Então isso aqui significa que você não pode... É uma notação só, mas você não pode fazer isso aqui nunca. Como um editor de uma revista chamada BASP, se não me engano é Basic Applied, o que era? BASP Social Psychology, uma coisa assim. Ele fez essa operação, ele pegou a probabilidade condicional e aplicou a definição de probabilidade condicional. Ele fez isso. Ó. Interseção, né, vírgula H0, dividido pela probabilidade H0. E aí ele usou aqui a teoria de probabilidade para mostrar que o valor P tem propriedades ruins. Ora, mas o primeiro ponto que ele devia entender é que isso aqui não pode ser feito. Na abordagem clássica, isso aqui não pode ser feito. Se você estiver na abordagem bayesiana, então aí você tem que deixar bem claro. Eu vou interpretar o valor P utilizando a linguagem bayesiana. Portanto, eu estou considerando que o H0 possui eventos de mesmo tipo. Você tá misturando os eventos epistemológicos com os eventos experimentais. Você está colocando a mesma sigma álgebra dizendo que eles são do mesmo tipo e mensurável pela mesma medida de probabilidade. Se você fizer isso, aí sim você pode aplicar a definição de probabilidade condicional e etc. e sair operando por aí. Mas você tem que estar sempre ciente de que as conclusões ali obtidas elas só são válidas dentro daquele universo semântico bayesiano. Ele não vale, você não pode pegar aquelas conclusões obtidas num universo semântico específico, com regras específicas, e extrapolar ele para outro universo, que é o universo da estatística clássica, que não permite o uso dessa igualdade. Essa igualdade aqui ela não pode ser usada, certo? Esse cara aqui não é equivalente àquele. Então, feita essa observação, eu agora pergunto, como é que eu defino então o valor P sobre H0? E ainda mais sobre H0, que seria uma hipótese genérica, né? Seria essa hipótese aqui. Θ pertencente a um θ0 maiúsculo, que seria bem geral, né? Então agora eu vou dizer, mas o procedimento que o Cox deu para você, Cox em 1977, depois quem quiser eu posso passar o artigo, 1977. Ele publicou um artigo falando sobre o valor P e os problemas dos testes de hipótese. E lá ele diz um procedimento para você definir o valor P. E aí ele diz o seguinte, ó, primeira coisa que você tem que fazer é criar uma estatística. Então você vai ter a sua hipótese H0, ela é definida a priori, né, no seu experimento. A primeira coisa que você faz é você define lá a sua H0, a hipótese que você quer testar. Tem muita gente que faz o inverso. Primeiro calcula o tamanho amostral, aí depois vai para o experimento, tira os dados, aí vem para o estatístico e fala o que eu posso fazer com isso. Né? Aí a hipótese vem depois. Mas em geral, se o experimento é bem feito, a estatística, a hipótese H0, ela é definida antes do experimento até. Então aí você tem mais ou menos uma forma de fazer o experimento para testar a hipótese H0 e com isso ter uma estatística para essa hipótese nula específica. Então ele diz o seguinte, primeiro você define uma estatística T que depende obviamente da sua H0. E aqui eu estou indexando por H0 para deixar isso explícito, ele não indexa por H0. Deixa eu só tomar um golinho de café.
E essa estatística ela tem que ter uma determinada característica. Ela tem que ser tal que quanto maior for a discrepância entre H0 e os dados observados, maior deve ser o seu valor. Então imagina uma estatística que quanto maior a discrepância entre H0 e x e o seu vetor de valores observados, maior tem que ser o seu valor. Tem uma estatística que faz isso? Tem. A estatística ela pode ser menos 2 log da razão de verossimilhanças. Você pode pegar isso. Você pode pegar também a estatística de Wald, ela faz isso. Então tem várias estatísticas específicas que os alunos estudam num curso de graduação ou de pós-graduação que implicitamente eles resolvem esse problema do Cox. Então uma vez que você tem a estatística, você vai construir o valor P. E o valor P ele é dado para... Se você tem um θ zero que é diferente do vazio, porque se ele for igual ao vazio não faz sentido testar a hipótese, então você vai definir o seu valor P, e aí eu tenho até uma interpretação para essa quantidade. O sup aqui, você pense no sup como máximo, tá? Então note o seguinte aqui, ó. O que isso aqui está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: no melhor cenário, sob a hipótese H0, certo? Eu quero saber qual é a probabilidade, no melhor cenário sob H0, de você observar uma estatística em outro experimento, porque isso aqui é aleatório, então você tem que pensar em outros experimentos, uma estatística em outro experimento que seja tão ou mais extrema quanto a estatística que você observou nesse experimento. Isso aqui é um número, isso aqui é uma variável aleatória. Então isso aqui é um número real. E isso aqui é uma função, certo? E no fundo, o que isso aqui está me dizendo, esse cara aqui ele é mensurável, ele está na minha sigma álgebra original, ele está naquele F, né? Eu coloquei F, não A. O F, que é a nossa sigma álgebra, é um evento experimental isso aqui, certo? Essa aqui, a nossa medida de probabilidade, ela é uma medida indexada por θ. Então, para cada θ, eu vou calcular o máximo, ou seja, eu estou pegando, no melhor dos casos, sob H0, qual seria essa probabilidade? Porque se no melhor dos casos essa probabilidade não for baixa, eu não rejeitaria o experimento. Então, vejam como faz sentido a definição do valor P, e aqui ela é teoricamente correta. Eu não estou usando nenhum artifício condicional que não seja válido. Percebam que eu estou pegando o máximo ou estou pegando o supremo. Se o conjunto θ0 for um conjunto fechado, que em geral ele é para ser um conjunto fechado, então o sup é igual ao máximo. Perfeito? Então já dei para vocês a interpretação. E o que significa quando o valor P é zero? Olhando para essa forma, você consegue entender isso. Você está falando assim, no melhor dos casos, eu estou pegando o melhor dos casos, e o melhor dos casos está dizendo que essa probabilidade é zero. Então esse cara deve ser extremo pra caramba, né? O que eu observei deve ser muito extremo. Ou seja, o que significa muito extremo? Significa que H0 está muito longe dos dados, ó, porque a nossa estatística T foi criada desse jeito. Perfeito? Então, é mais ou menos isso que eu digo aí. Mesmo sob o melhor caso em H0, os eventos tão ou mais extremos quanto o observado são raros, certo? Significa, portanto, que você observou algo que o seu experimento não está em consonância com H0. Você está observando contradições contra H0. Os dados estão contradizendo H0. É isso que está dizendo. Aí, como o evento ocorreu, e essa é a questão toda, e por isso que o Fisher ele usa o modus tollens, esse evento de fato aconteceu. Porque é maior ou igual. Então, isso na vida real aconteceu, certo? Esse cara aqui. E o que aconteceu tem probabilidade muito baixa de acontecer, supondo aqui que o nosso p-valor é pequeno. Então, você pode dizer duas coisas, segundo o modus tollens fischeriano, que é um modus tollens especial. Ele diz o seguinte: ou a hipótese nula é falsa, ou um evento raro aconteceu. Tá? Então, o valor P, eu critico o valor P apenas se você quiser usá-lo para testar uma hipótese que você não está testando. Se você for usar o valor P nesse caso, aí o valor P não é bom. Tá? Mas ele é interessante, ele tem uma propriedade interessante, que ele tenta mensurar uma certa contradição entre os dados
e a hipótese nula. É isso que ele tenta fazer. Quanto menor, mais contradição. Quanto maior, não significa que você está corroborando a H0. Você está simplesmente dizendo que não há evidências para rejeitar H0. Por quê? Porque a sua estatística T, ela pode não ter poder suficiente, ela pode não ser sensível, para não falar a palavra poder, ela pode não ser sensível a certas diferenças entre a sua amostra e a H0. Então imagina, você tem a T de H, ela pode ser construída de várias formas. Você pode pegar uma forma que não consegue capturar a diferença crucial que vai fazer você rejeitar a hipótese. Então aqui, agora eu vou falar um pouquinho sobre o valor P. O valor P não é uma medida monotônica. O que eu quero dizer com isso? Então considere agora duas hipóteses nulas, tá? H0 e H0'. Essas duas hipóteses nulas, elas são desse jeito, em que H0 implica em H0'. Vou dar um exemplo claro para vocês aqui, para vocês entenderem. Imagina um teste de médias. Eu vou dar esse exemplo justamente porque eu vou usar ele. Imagina que você tem um Mi1 e Mi2. Tem uma população bivariada, né? Você quer testar se duas médias são iguais ou se são diferentes. Se você tem duas hipóteses nulas, você quer testar se Mi1 é igual a Mi2, seria uma delas. Eu vou colocar aqui numa linha azul. Então, Mi1 igual a Mi2 é essa linha aí. Deixa eu colocar com outra cor. Verde. Então, isso aí representa Mi1 igual a Mi2. Então, essa seria a minha hipótese H0', tá? Mi1 igual a Mi2. Só que eu também poderia criar uma nova hipótese H0, que seria Mi1 igual a Mi2 igual a 0. Mi1 igual a Mi2 igual a 0. Tá? O Mi1 pode ser o efeito de um determinado medicamento e Mi2 o efeito de outro medicamento. A primeira hipótese nula, ela quer testar se os efeitos são iguais. E a segunda hipótese nula quer testar se os efeitos são iguais a 0. Perfeito? Então eu vou representar aqui por um ponto. Vocês concordam comigo que se Mi1 for igual a Mi2, que é igual a 0, então, de fato, Mi1 é igual a Mi2. Perfeito? Ou seja, esse cara de baixo implica no de cima. Mas, se Mi1 é igual a Mi2, então não necessariamente eles são iguais a 0. Porque eles podem estar em cima dessa linha verde. Perfeito? Então, o que o valor P deveria fazer? O valor P ele deveria me retornar uma contradição maior para menor, né? Essa hipótese que é mais restrita, ela deveria gerar um impacto maior no valor P do que na hipótese maior. Vocês concordam? Que o valor P da menor deveria ser menor? Porque é mais restrita. Né? Imagina que o H0 é o conjunto todo. Então não posso haver contradição usando o valor P pegando o conjunto todo, perfeito? Agora se eu vou diminuindo o tamanho dele, eu vou observando contradição, perfeito? Eu fiz um outro desenho que é mais ou menos isso. Ó. Esperamos que, se o nosso θ0 está contido dentro do θ0', então eu espero que o valor P do θ0 seja menor do que o valor P do θ0'. Tá? Isso aqui é uma escala que vai de 0 a 1. É basicamente isso. Eu queria que vocês entendessem essa intuição, porque é uma intuição que as pessoas têm na prática. E o problema do valor P é que isso não acontece. Isso acontece na grande maioria dos casos. Só que eu consigo simular e eu consigo mostrar que para alguns casos o valor P não satisfaz isso. E eu vou mostrar um exemplo para vocês. Um exemplo em que isso acontece em todos os casos, tá? Então imagina, é o exemplo mais simples que eu consegui encontrar. É esse aqui. Ó. Você tem uma amostra normal, bivariada, com média Mi1, Mi2 e matriz de variância e covariância e identidade. E aí, eu quero testar H0, o vetor de médias igual a 0, não contra, mas eu quero testar duas hipóteses. Eu vou fazer um estudo para as duas hipóteses separadamente. Imagina que são dois grupos que vão usar os mesmos dados, só que o meu grupo ele vai testar a hipótese H0. E o grupo da Lisandra vai testar a hipótese H0', usando os mesmos dados e usando os mesmos procedimentos para encontrar a estatística. Perfeito? Vocês esperam que o meu valor P, para essa hipótese aqui, seja menor do que o valor P da Lisandra.
obtido pela Lisandra. Então, uma observação que eu já discuti no último slide é H0 implica H0', ou seja, se H0 é verdadeira, então H0' necessariamente é verdadeira, porque se μ1 e μ2 são ambos iguais a zero, em particular eles são iguais, concorda? Agora, se eles são iguais, não necessariamente eles são iguais a zero. E agora eu quero encontrar as estatísticas. Segundo o Cox, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma estatística que satisfaça aquela restrição, ou seja, que quanto mais longe a estimativa estiver, ou os dados estiverem da hipótese, maior tem que ser a minha T de H. Sob a H0', ou seja, quando μ1 é igual a μ2, a estatística da razão de verossimilhança, aquele menos 2 log da estatística da razão de verossimilhança, se torna essa quantidade. E aí quando você vai fazer uma transformação de variável, para o primeiro caso você percebe que a distribuição da primeira é uma π² com 2 graus de liberdade, enquanto que a distribuição para a segunda é uma π² com 1 grau de liberdade. Então notem o seguinte, é o mesmo procedimento para encontrar a estatística, mas quando você muda a hipótese nula, você muda a distribuição. Ou seja, a estatística sob H0, a estatística induz métricas diferentes. Então só aqui você já tem que levantar a orelha e pensar. É claro que não necessariamente ele vai respeitar alguma coisa, porque as métricas utilizadas são diferentes. Tá? Essa métrica aqui é uma π² com 2 graus de liberdade, essa aqui é uma π² com 1 grau de liberdade. Elas em algum momento elas têm comportamentos diferentes e você pode explorar esse comportamento diferente para encontrar contradições. Tá? E foi isso que eu fiz para tentar encontrar. Então note o seguinte, o que eu fiz no meu computador? Eu gerei 10 amostras de tamanho 10. Então essa aqui é a estimativa de máxima verossimilhança, ou seja, x/1, x/2 para uma amostra. Essa aqui é para a segunda amostra, terceira amostra e assim por diante, tá? Fiz para 10 casos. E eu gerei o x1 e x2 de tal forma que x1 menos x1 menos x2 ele vai aumentando aqui, para eu poder entender o mecanismo do negócio, tá? O que está acontecendo. O valor P calculado para testar a hipótese H0, ou seja, para testar a hipótese de que as médias são ambas iguais a zero, ele está dado nessa terceira coluna, e o valor P para testar apenas se μ1 igual a μ2 está na última coluna. Eu quero que vocês sempre percebam o seguinte, esse valor aqui deveria ser maior ou igual a esse valor aqui, e não é isso que está acontecendo. 0,8231 é menor do que 0,9753, está acontecendo para todos os casos. Por que está acontecendo para todos os casos? Porque eu escolhi assim. Eu queria mostrar para vocês todos os casos. Eu escolhi assim para mostrar que para todos os exemplos o problema acontece. Mas isso não acontece sempre, tá, pessoal? Se você for simular no seu computador, em vários casos isso não vai acontecer. Eu escolhi os casos a dedo para mostrar que você pode observar isso na prática. Então vamos lá. Eu calcularia o valor P para essa hipótese. E a Lisandra calcularia o valor P para essa outra hipótese. Eu chegaria com o valor P de 0,97 para o mesmo conjunto de dados. Esse aqui é o mesmo conjunto de dados. Ela teve acesso a esse dado e eu também. A única coisa que eu fiz foi calcular o valor P e ela também, certo? E aí ela apresentou esse valor P 0,82. E você chega à conclusão de que o quê? O P-valor ele é menor para a hipótese menos restrita do que para mais restrita, quando você esperaria o contrário. O problema de fato começa a ocorrer, aqui não ocorre problema porque você não tem conclusão, né? Mas quando você começa a obter conclusão a partir de 10%, imagina o seguinte, essa aqui é 10%, certo? Corte de 10%, um nível de significância de 10%, o valor P ficou abaixo de 10%, 0,07, ou seja, ela rejeita a hipótese de que são iguais. Veja bem, você rejeita a hipótese de que μ1 é igual a μ2. Ou seja, μ1 não pode ser igual a μ2, suponha, tá? No pensamento lógico ali, na linha lógica. μ1 não pode ser igual a μ2, ok. Mas você não consegue rejeitar de que eles são iguais a zero. E isso vai ficando cada vez pior quando, por exemplo, aqui é 5%. Você rejeita 5% aqui, mas você não consegue rejeitar nem a 10%, uma hipótese mais restrita. Tá? Então, nesse gráfico,
eu tento apresentar aquela tabela para vocês entenderem um pouquinho melhor do que está acontecendo. Então, o que isso aqui está dando para vocês? Aqui está o eixo do Mi1 e aqui está o eixo do Mi2, do mesmo jeito que eu desenhei para vocês, tá? Aqui é o ponto 0, 0, a bolinha azul. Ó, Mi2 igual a 0, Mi1 igual a 0, então esse aqui seria o ponto, a nossa hipótese H0. E a hipótese H0' é essa linha vermelha, perfeito? Então é isso que eu mostro para vocês aqui. Então H0' é a linha vermelha e o pontinho azul ali no centro é a hipótese H0 que diz Mi igual a 0. Então notem que o que eu estou dizendo aqui é que se essa aqui é verdadeira, então a de cima tem que ser verdadeira necessariamente. Óbvio, né? E aqui, pessoal, para vocês entenderem bem, a área de rejeição, essa área em lilás, a área de não rejeição, essa área azul aqui, tá? E tudo fora da área azul, dessa área lilás, seria a área de rejeição para essa hipótese aqui. Para a hipótese H0. E para a hipótese H0', Mi1 igual a Mi2, a área de não rejeição são essas linhas vermelhas aqui. E aí fora da área dessas linhas vermelhas, aí na área cinza, é a área de rejeição. Qual é o caso em que ocorre problema? São nesses dois pontinhos verdes, eles ocorrem problema de conclusão, né? Porque aqui você rejeita a 10%, mas não rejeita a 10% a outra hipótese. Você rejeita a 10% a hipótese menos restrita, ou seja, essa hipótese aqui está sendo rejeitada a 10%, porque ela está fora dessa região vermelha, mas você não consegue rejeitar a hipótese mais restrita, porque está dentro dessa área lilás. Tá? E aí você tem uma conclusão incoerente, você vai chegar, escrever no seu relatório, eu vou escrever no meu relatório uma coisa, que não é possível rejeitar essa hipótese de baixo, e a Lisandra vai dizer que é possível rejeitar essa aqui. Vocês vão ficar discutindo filosoficamente quais são os motivos disso. Quando, na verdade, o motivo disso é, de fato, o valor P não é monotônica e você não pode usar o valor P para testar hipóteses diferentes, assim, H0s diferentes. Você tem que testar uma hipótese e aquilo. Você não pode jogar o resultado para outra. Aquele resultado não pode ser jogado para outra hipótese. Se você quiser usar a lógica para testar hipóteses, né, você rejeita sobre H0, mas não rejeita sobre H0', e isso te dá uma conclusão equivocada, incoerente, você não quer ter isso, então aí você tem que mudar a estratégia. Você pode ir para o Bayesiano, mas você pode continuar no clássico, dá para continuar no clássico se você modificar um pouquinho a sua medida de evidência. Então agora eu vou falar sobre uma medida de evidência, não sei se eu tenho tempo ainda, acho que eu tenho, né? São 2h57, talvez 10 minutos eu que pena. Tá bom. Então aí a minha medida alternativa, ela leva em conta as regiões de confiança, certo? E essas regiões de confiança, ela precisa ter propriedades boas. Por exemplo, ela tem que ser encaixada. Tá? Se ela for encaixada, eu consigo definir o valor S usando essa fórmula aqui, essa expressão. Essa expressão ela é nada mais, nada menos do que eu olhei para o gráfico e eu quis tentar encontrar uma medida que satisfizesse uma determinada propriedade, certo? Então, basicamente, o que eu fiz foi isso. Eu vou fazer um gráfico. Então, imagine que aqui está o seu Mi1, Mi2, ou o seu θ1, θ2. Vou colocar θ1, θ2. E aqui está a sua estimativa de máxima verossimilhança, perfeito? Aí suponha que você queira testar esse conjunto. Tá? A sua região de confiança aqui, ela poderia ser usada para criar uma distância, uma medida de pseudodistância entre a sua estimativa e o conjunto θ0. Esse que está em vermelho seria o seu θ0. Então, como é que eu represento isso aqui? Qual é a confiança que eu tenho que usar de tal forma que a sua região de confiança e o seu conjunto θ0 tenha pelo menos um conjunto em comum? Olha, é exatamente o que está escrito aqui. E eu quero pegar o maior valor possível do nível de significância, ou seja, 1 menos a confiança. Então, é essa forma que eu consegui, essa fórmula que eu consegui obter olhando para o gráfico, certo? Então, essa aí seria o valor S, que pode ser interpretado olhando o diagrama. Tá? E o que ele significa?
O S, o valor S, ele é o maior nível de significância, tá? Porque 1 menos o S seria o menor coeficiente de confiança, para o qual o conjunto de confiança, ou seja, o conjunto, a região de confiança, e o conjunto θ0, o fechamento de θ0, esses dois conjuntos tenham ao menos um ponto em comum. Perfeito? É essa a interpretação que você pode ter. Essa aqui seria a ilustração gráfica que eu fiz ali para você. Então, o valor S para testar θ1 seria, eu teria que gerar uma região de confiança até encostar no θ1. Se eu quero encontrar o valor S para testar o θ2, eu tenho que aumentar um pouco a região de confiança, que é isso que está fazendo aqui. Aumentar a confiança significa diminuir o nível de significância. Ou seja, quanto mais distante tiver o θ dessa estimativa de máxima verossimilhança, maior precisa ser a região, maior precisa ser a confiança e, portanto, menor vai ser o nível de significância. Menor vai ser o S-valor, nesse caso. Perfeito? Então, quanto menor o S-valor, mais distante está a sua hipótese, o seu θ0 associado à hipótese que você quer testar. Então aí tem algumas interpretações, né? Valores próximos de 1 indicam que existe pelo menos um elemento em H0 perto do centro da nossa região. Então a nossa região de confiança, se ela for bem pequenininha, o valor S vai tender a 1, certo? Porque o nível de a confiança zero, ela significa... Se eu quero fazer um intervalo de confiança com confiança zero, eu pego a estimativa pontual. A estimativa pontual ela é exatamente um intervalo de confiança com confiança zero. E com confiança de 100%, eu tenho que pegar o espaço todo. Perfeito? Então, nesse meio termo é que está o valor S. E quando o S-valor é muito próximo de zero, isso indica que todos os elementos que estão em θ0 estão longe do centro da nossa região de confiança. Tá? Então, tem algumas propriedades. O S-valor do vazio é 0, o S-valor do θ é 1. Sempre que o θ1 está contido no θ2, eu garanto para vocês que o valor S aplicado no θ1 é sempre menor ou igual ao valor S aplicado no θ2. Isso não acontece com o valor P. E aí você tem essa regra de que para quaisquer θ1 e θ2 subconjuntos de θ, o S-valor da união é o máximo entre esses valores. E isso aqui, pessoal, isso significa que o valor S não é uma medida de probabilidade, é uma medida de possibilidade. E aqui eu já começo a pensar que o valor S ele é uma medida mais conservadora do que o valor P. Perfeito? E aí tem mais algumas propriedades. Eu vou usar o mesmo exemplo, tá? Para ilustrar o valor S. Para criar a região de confiança, eu preciso dessa estatística que ela tem uma distribuição de Q². Aí eu consigo criar a minha região de confiança e eu vou usar essa região de confiança para construir o valor S. Aqui essa é uma Q², a distribuição acumulada de uma Q² com 2 graus de liberdade, porque a nossa estatística, que não é bem a estatística, né? Ela é uma quantidade pivotal, a distribuição não depende do parâmetro que eu quero testar. No caso, tem uma distribuição Q² com 2 graus de liberdade. Então, aqui seria uma forma para você calcular o valor S, que não preciso falar, mas aqui é a mesma tabela, tá? Só para vocês terem uma ideia de comparação. Esse aqui são os dados anteriores, as duas colunas. O valor S coincide com o valor P na hipótese mais restrita. O valor P e o valor S são iguais, portanto não muda absolutamente nada. O que muda? Muda para você testar a hipótese menos restrita. O valor S ele dá valores completamente diferentes do valor P. Valores maiores. Ó. Esse valor é maior do que aquele. E esse valor também está em consonância com o esperado. Ó. É maior do que o valor S calculado na hipótese mais restrita. Então vejam como, usando o valor S, você não tem nenhuma incoerência, nenhuma contradição de conclusão. Você sempre que você vai ter que rejeitar primeiro a mais restrita. Depois você vai rejeitar a menos restrita. Olha que interessante. Então o valor S e o valor P, nesse caso, deram 8%, 8,13%, enquanto que o valor S na hipótese menos restrita deu 8,21%. Então eu nunca vou conseguir rejeitar uma hipótese menos restrita usando o valor S. E aí você não vai ter nenhum problema de escrever o relatório ou disponibilizar os seus dados
para ninguém, porque a outra pessoa pode refazer as suas análises, testando uma outra hipótese, chegando numa contradição na conclusão e assim por diante, tá? Aqui são só os valores. Esse aqui seria o valor S calculado para cada ponto, olha que interessante. Então, são as regiões de confiança, tá? Esse azul aqui é a região de confiança até encostar no ponto da hipótese. Tá? Então, eu vou aumentando a região e diminuindo o valor S. Ó. Lá em cima está sendo diminuído, 0,29 ali em cima, 0,20. E a hipótese ela vai sendo rejeitada. Agora, nesse caso, ela foi rejeitada a 10%. Porque o ponto, a região de confiança precisou ser muito grande. Precisou de uma confiança de 91,8. Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. O valor S ele pode ser aplicado diretamente. Se você tem o valor P, você pode aplicar essa fórmula aqui para calcular o valor S. Tá? Essa aqui seria a função acumulada do valor P. Essa F aqui é a função de distribuição da sua estatística da razão de verossimilhanças. Isso aqui você teria que calcular. Então eu usei essa fórmula para publicar um artigo com um aluno, o Jonatas, na JSPI, que a gente tentou calcular o S-valor para um modelo misto, na verdade, né, considerando o modelo misto, para testar a hipótese de que a variância do efeito misto é igual a zero. Do efeito aleatório, desculpa. Tá? Essa hipótese está na borda do espaço paramétrico. E aí tem uma complicação enorme para calcular esse cara aqui, considerando a borda do espaço paramétrico. Então foi bem interessante o artigo. E eu tenho uma aluna de doutorado trabalhando nisso agora, tentando generalizar esses resultados para modelos mais complexos. Essa medida de possibilidade, que de alguma forma descreve o S-valor, ela pode ser justificada usando axiomas mais básicos, que as pessoas chamam de desiderata. Tá? Ele evita também o problema da monotonicidade do valor P, e o melhor de tudo, ela respeita o esperado pela teoria frequentista, que ela tem nível de significância alfa, ou seja, sob H0, no melhor cenário sob H0, você nunca vai rejeitar mais do que você esperaria rejeitar. Perfeito? Então, mais ou menos isso que está dizendo ali. Algumas referências, então, a referência do Neyman, quem quiser anotar, 1933, esse é o artigo. O artigo do Fischer é o artigo que ele critica. Então, esse aqui é um artigo em que eu publiquei o valor S. Esse aqui eu discuto um pouquinho o valor S. Aqui eu discuto o modus tollens do Fischer. E aí tem mais um artigo de um aluno, mas eu não coloquei aqui. Quem quiser depois dar uma olhadinha no meu currículo, tá lá também. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para ligar o microfone. Desculpa aí o atraso.